Se a McLaren tinha chamado as Spice Girls para um lançamento em 97, a Sauber em 2004 resolveu inovar. Porque no meio do palco apareceu o modelo daquela temporada sem os pneus, e então surgiram, para colocar os pneus, 4 mecânicos, que fizeram o trabalho, arrancaram as máscaras que estavam usando e não eram mecânicos. Eram os 4 integrantes da banda Sugar Babes, para o show no lançamento do C32. Foi diferentão, chamou a atenção e possivelmente até tenha feito pitstops mais eficientes do que muita equipe aí na Fórmula 1. Sabe como é que é? Em 7 de fevereiro de 2020, a AlphaTauri mostrou ao mundo seu primeiro carro de Fórmula 1. Mas antes, todo mundo precisou assistir a um desfile de moda. Fazia todo sentido. A AlphaTauri é uma grife que pertence ao grupo Red Bull e a ideia de usar a equipe era justamente torná-la uma marca global. Não deu certo. Tanto que nesse ano de 2024 a estratégia já foi deixada para trás. Mas enfim, àquela altura parecia fazer sentido. Pierre Gasly e Daniil Kvyat, os pilotos da equipe, foram chamados ao palco junto com o chefão de então, Franz Tost, para a costumeira bateria de perguntas. Gasly achou o evento muito legal e disse que tinha gostado de fazer parte. O russo Kvyat disse que era muito elegante, mas que o importante mesmo era o carro. E o carro, naquele ano, venceu uma corrida. Lembra? Em Monza, com o Gasly. Nada mal. Já chamando Renault, a equipe que antes tinha sido Toleman e depois Benetton, ainda sob a batuta de Flávio Briatore, mais uma vez resolveu lançar o carro na Sicília, em 2004, numa casa de ópera. Era o Teatro Máximo. E antes disso, Fernando Alonso tinha dado voltas com o carro pelo centro de Palermo, a capital da Sicília. Mas eu desconfio que não era exatamente o carro, e sim o do ano anterior. Sabe como é que é, né? Ninguém sai por aí andando com um carro inteiramente novo. Mas com certeza chamou a atenção e ganhou o noticiário, que é o objetivo, não é? 3 anos antes, e ainda com o Benetton, dessa vez o time de Briatore atacou em Veneza, na Itália. Note a intencional insistência em lançar na Itália, porque afinal de contas, a Benetton é uma grife italiana. Mas enfim, em 2004 nem era mais Benetton e eles insistiram lançando na Itália. Dessa vez, o cenário era a romântica e turística Praça de São Marcos, aquela das pombas. Não é nada romântico, mas enfim, sei lá. Nunca fui também, mas pomba tem aqui no centro de São Paulo. O carro foi exibido dentro do que aparentava ser um tanque de água, cujas paredes foram abaixando para que todo mundo pudesse ver, enfim, a pintura. Sem dúvida, foi um alívio que o carro não estivesse submerso, mas de qualquer forma, o Briatore, como produtor de eventos e carnavalesco, já que estamos na época, tá mais para um excelente chefe pilantra de equipe. O último da nossa lista é o lançamento da McLaren em 2011 com a dupla Lewis Hamilton e Jenson Button. O carro apareceu no centro de Berlim. Você pode estar se perguntando por quê. É que na época a fornecedora de motores era a alemã Mercedes e estava sem várias das peças. E aí, membros da plateia vencedores de algumas competições levadas a cabo pela Mercedes e pela McLaren eram chamados, traziam as peças e ajudavam a montar. Numa apresentação, vamos dizer, bastante interativa. Hamilton e Button, inclusive, estavam à disposição por uma ajuda de luxo aos participantes e os dois, claro, deram declarações dizendo que se divertiram demais. Muitas das vezes, equipes que estão com um pé na cova e o outro na casca de banana, ou seja, quase sem grana, lançam os carros na madrugada, bem cedinho, antes da abertura da pista no primeiro dia de testes de pré-temporada. Isso aconteceu em vários anos seguidos com a HRT, Marussia e Caterham, ou no auge da crise econômica em 2009 e 2010, quando todo mundo deixava esses lançamentos espetaculares e mostrava o carro para uma sessãozinha de fotos de 10 minutos pouco antes dele ir para a pista. Também tivemos, já nesse ano de 2024, o baixo astral do lançamento da Williams numa loja de tênis no centro de Nova York. Você não ouviu errado, numa loja de calçados. Que coisa mais nada a ver. No ano passado, e numa aparente demonstração de força, a Ferrari apareceu com Sainz, Leclerc e Fred Vasseur em Fiorano e já mandou o carro para a pista no ato. Pareceu um recado para o mundo. A Ferrari vem para brigar pelo título. Spoiler, Verstappen e a Red Bull venceram
21 de 22 provas. Tá certo que a única não Red Bull a levar foi uma Ferrari, mas ainda assim o contraste entre a exibição de força, mostrando o carro direto para o mundo, já mandando ele para a pista, e os resultados foi abissal. Qual deles é o seu favorito? Comente aqui embaixo.